Boa noite a todos. Então, vamos iniciar o nosso estudo sobre as bênçãos da espiritualidade amiga. Na noite de hoje, Estevão fará o estudo sobre os pobres de espírito. Após a música, ele fará a prece e o estudo, e a prece final será feita por Maria Ângela. Que Jesus nos abençoe. Poderosa águia que há no alto do totem, dá-me tuas asas, me ensina a voar, cruzar os horizontes, vencer montes e mares, com a luz do saber, pela virtude de amar. Com tua força tamanha, ó urso, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a ti, ó tartaruga, que o totem estás a sustentar. Dá-me tua certeza de um dia eu poder chegar a ver-te nas asas da águia, na força do urso, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome em favor de todos. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome em favor de todos nós. Com tua força tamanha, urso, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a ti, ó tartaruga, que o totem estás a sustentar. Dá-me tua certeza de um dia eu poder chegar a ver-te nas asas da águia, na força do urso, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome em favor de todos. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome em favor de todos nós. Meus irmãos, boa noite a todos. Vamos elevar o pensamento a Jesus, pedindo a permissão dele para iniciar o estudo e que ele também permita o auxílio e o amparo dos bons espíritos, para que eles possam nos intuir, nos auxiliar no entendimento desses ensinamentos e que possamos sair daqui mais fortalecidos para continuarmos a nossa jornada praticando o bem e o amor ao próximo.
Que o Mestre Jesus permaneça entre nós, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, gente, o estudo da noite é sobre os pobres de espírito. Essa expressão, muitas pessoas utilizam de uma forma errada. Então, para a gente entender melhor, vamos ver da onde que veio essa expressão. Pode passar, Denilson. É Jesus que falou, olha. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois é deles o reino dos céus. Pode passar. Denilson, pode passar. Aí, essa fala de Jesus está lá no Sermão da Montanha. Pode passar. E logo, como vocês podem ver, é uma das bem-aventuranças que Jesus colocou em primeiro lugar. E bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, o que Jesus queria dizer com isso, né? A gente vai ver mais no fim do estudo qual que é a importância dessa frase estar na primeira das aventuranças. Pode passar. Então, Jesus fala, bem-aventurados, e isso traduzindo, quando ele fala de bem-aventurados, a tradução é feliz. Então, feliz os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Mas a quem Jesus se referia como pobres de espírito? Não tem nada a ver com a questão da pobreza material. Não é esse que Jesus se referia, né? Então, bem-aventurado, são felizes os pobres de espírito. Nós vamos ver agora quem são esses pobres de espírito que Jesus se referia. Passa, Daniel. Antes de entrar no mérito, né? Ao longo dos anos, essa expressão pobres de espírito, ela foi, assim, mal utilizada. Eles usam hoje de uma forma pejorativa. Nós vamos ver algumas frases aqui, que isso aí é assim, a maioria das pessoas costumam falar, mas de uma forma errada, né? Então, essa aqui, por exemplo, a ingratidão é o mais pobre dos estados de espírito. Passa, Denilson. Não espere atitudes nobres de pessoas pobres de espírito. Pode passar. A ironia e o deboche são as armas mais usadas pelas pessoas que são pobres de espírito. Passa. Somente os pobres de espírito ficam felizes ao humilharem quem está à vossa volta. Passa. Então, não é essas pessoas que estavam nessas frases que são os pobres de espírito que Jesus se referia. Esses das frases que nós vimos são os pobres de caráter, né? Para passar, Denilson. Então, lá no capítulo 7 do Evangelho, os Espíritos nos esclarecem quem são os bem-aventurados de pobres de espírito. E o que deve se entender por pobres de espírito? Passa. Então, ele já começa aqui falando que os homens de ciência e de cultura formam geralmente tão alto conceito de si próprios e de sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção. Concentrando sobre si mesmos seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Então, quando ele começa a falar aqui dos homens de ciência e de cultura, a gente sabe que esses são
os pseudo-sábios, né? São pessoas que têm grande conhecimento da ciência, têm muita bagagem cultural, mas não têm a sabedoria. Pode passar. Quando se recusam a admitir o mundo invisível e uma potência extra-humana, não é que isso lhes esteja fora do alcance. É que o orgulho se lhes revolta a ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se e que os faria descer do pedestal onde se contemplam. Então vejam que Jesus, quando ele começa a falar desses pseudo-sábios, né? Então são pessoas que o orgulho sobe a cabeça. E eles não admitem que existe um ser supremo. Isso aí para eles é uma coisa inadmissível. Passa, Deus. É por isso que apenas tem sorriso de desdém por tudo que não é deste mundo físico e visível. Entretanto, digam o que disserem, forçoso lhes será entrar como os outros nesse mundo invisível que ridicularizam. É lá que os olhos se lhes abrirão e eles reconhecerão o erro em que caíram. Então aqui já vem o esclarecimento dos espíritos, né? Para falar do erro que os orgulhosos têm de ridicularizar aquilo em que eles não acreditam. Então, quando ele fala que é lá que os olhos se lhes abrirão e eles reconhecerão o erro, passe, Denilson. É aqui que se acaba a riqueza, o orgulho e a vaidade. Então, quando a gente voltar ao mundo espiritual, a gente vai ver o quão mesquinho era a gente estar praticando o orgulho e a vaidade, né? A gente sabe que é na sepultura que todos nós nos igualamos. Passa, Deus. Então, por pobres de espíritos, Jesus não se refere aos desprovidos de inteligência, mas sim aos humildes. Tanto que diz ser para estes o reino dos céus e não para os orgulhosos. Então aqui, Jesus já faz uma distinção clara, né? Ele se refere aos pobres de espírito para aquelas pessoas humildes e que os orgulhosos, eles vão ficar fora desta, né? Se eles não conseguirem vencer essa mania, né? Que é uma imperfeição grave para nós. Pode passar. E Chico, ele vem esclarecer para a gente que a humildade não está na pobreza, não está na indigência, na penúria, na necessidade, na nudez e nem na fome. A humildade está na pessoa que, tendo o direito de reclamar, julgar, reprovar e tomar qualquer atitude compreensível no brio pessoal, apenas abençoa. Então, quando Jesus fala que os pobres de espírito são os humildes, essa humildade, gente, não tem nada a ver com a questão da postura. A pessoa que baixa a cabeça, que aceita tudo, não é esse tipo de humildade. É a pessoa que, sabendo o que ela pode fazer, ela não faz. Ela apenas abençoa, como diz Chico. É aquela pessoa que sabe que não sabe nada. Pode passar. Então, dizendo que o reino dos céus
é do simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Que o ignorante possuidor dessas qualidades será mais preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Então, Jesus já coloca uma outra característica, né? Da simplicidade do coração. Passa, Deus. E quando ele fala de simplicidade do coração, Jesus toma uma criança como exemplo, né? É o tipo da simplicidade do coração. Toda criança é pura. Ele diz: será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Ou seja, aquele que se igualar na pureza, né? Ser simples de coração. Faça, Deus. Então, lá em Mateus, no capítulo 20, tem uma passagem de Jesus que ele deixa bem característica essa fala dele. Aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, que seja vosso escravo, assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida pela redenção de muitos. Jesus, como sendo o nosso modelo e guia, ele falava sobre isso. E ele é o melhor exemplo do que é ser humilde para nós. Quando ele falou que ele não veio para ser servido, mas para servir, né? Então aí ele já deixou o exemplo para a gente seguir. Pode passar. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural. Há de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Então, quando Jesus fala que é uma virtude a humildade e que essa virtude nos aproxima de Deus, isso é uma coisa, gente, que nós temos que trabalhar para conquistar. As virtudes, elas são conquistadas. A gente não ganha. A gente tem que trabalhar para poder adquirir a humildade, aprender a ser humilde. E nada como o exemplo que Jesus já nos deixou. Passa. E lá no item 11 do capítulo 7, tem o espírito Lacordaire, que ele deixa uma mensagem que é assim um puxão de orelha para a gente, né? Ele fala que a humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem pouco seguidos. E, todavia, sem a humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Oh, não! Porque esse sentimento nivela os homens. Diz-lhes que são irmãos, que devem se ajudar e os conduz ao bem. Então, quando o Evangelho, né, foi escrito, isso já tem mais de 160 anos, ele já falava isso, que a virtude é uma coisa esquecida entre nós. E poucos seguem os exemplos deixados, principalmente por Jesus. Passa aí. Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 909,
Kardec pergunta se poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações. A resposta dos espíritos é mais ou menos igual à daquele espírito do Evangelho. Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Isso aí é uma coisa que a gente assiste no nosso dia a dia, né? As pessoas fazem poucos esforços para poderem adquirir as virtudes. Isso é do ser humano, né? É ainda da situação que a gente está vivendo aqui no planeta Terra. Pode seguir. E Chico, ele deixa a seguinte mensagem: quem abandona o cultivo de si mesmo, permite que o matagal de suas imperfeições tome conta da alma. Sem disciplina, o espírito não avança. Então, é mais uma mensagem, né? Que a gente deve sempre trabalhar, ter a disciplina, né? Para a gente poder avançar. Nós ainda temos um longo percurso pela frente. Mas a gente tem que começar. E fazendo esforços. Segue. E lá no item 12, no capítulo 7, esse espírito, bispo de Argel, Adolfo, ele fala o seguinte: não podeis ser felizes sem mútua benevolência. Como pode a benevolência coexistir com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Aplicai-vos, portanto, em destruí-lo, se não lhe quiserdes perpetuar as funestas consequências. Um único meio se vos oferece para isso, mas infalível. Tomardes como regra invariável do vosso proceder a lei do Cristo. Então, esse aí é o nosso caminho, né? Seguir a lei do Cristo, seguir o Evangelho, seguir as orientações que os Espíritos nos deixaram em tantos livros, né, em tantas mensagens. Então, ele já fala aqui, ó, é o único meio, mas infalível. Segue. Aí, continuando lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 913, dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo, a chaga da sociedade. O egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Olha como é profundo essa resposta dos espíritos, né? A gente sabe que o orgulho, ele é filho do egoísmo. E quando ele fala aqui, ó, estudai todos os vícios e verei que no fundo há egoísmo. Então, gente, no fundo de tudo, das coisas que a gente pratica, se a gente raspar a superfície, a gente vai estar lá vendo o egoísmo. Agora, o pior é quando ele fala aqui que ele neutraliza todas as outras qualidades. Olha como que isso aí é uma coisa séria, que a gente tem que meditar muito sobre isso. Pode passar, Denis. E ele continua: abre os olhos à luz. Aqui estão as almas dos que já não vivem na terra e que te vêm chamar ao cumprimento dos deveres reais. Eles te dirão, com a autoridade da experiência, quanto às vaidades e às grandezas da vossa passageira existência,
são mesquinhas a par da eternidade. Dir-te-ão que lá o maior é aquele que haja sido o mais humilde entre os pequenos deste mundo. Que aquele que mais amou seus irmãos será também o mais amado no céu. Passa, Deus. Então, Jesus proclama que Deus, ele quer espíritos ricos de amor e pobres de orgulho. Os pobres de espírito são os que não têm orgulho, são os humildes, que não se envaidecem pelo que sabem e que nunca exibem o que têm. A modéstia é o seu distintivo, porque os verdadeiros sábios são aqueles que têm ideia do quanto não sabem. Esses são os verdadeiros humildes. Passa, Deus. Então, pobres de espírito, gente, são os simples e os nobres. Pobres de espírito são os bons, que sabem amar a Deus e ao próximo, tanto quanto amam a si próprios. São aqueles que observam e vivem as leis de Deus. Estudam com humildade. Reconhecem o quanto ainda não sabem. Impõem a Deus o amparo indispensável às suas almas. Então, é este caminho aqui que a gente deve seguir, né? Procurar fazer esforços para seguir este caminho. Então, a gente tem que viver as leis de Deus, né? Estudar com humildade e implorar a Deus o amparo. É um caminho, assim, único, né? Que a gente tem que seguir. E quando Jesus colocou lá que a primeira bem-aventurança são para os pobres de espírito, é porque ele já sabia, gente, que sem a humildade a gente não consegue avançar. A gente não vai ter progresso espiritual enquanto a gente não aprender a ser humilde. E para aqueles que às vezes são chamados, né, de pobres de espírito, então depois do estudo de hoje, vocês ficam sabendo que pobres de espírito é um elogio. Se alguém te chamar de pobre de espírito, agradeça. É sinal que você está no bom caminho. Então, gente, que Jesus abençoe a todos e que todos possam ter uma boa noite. E assim seja. Obrigado, Estevão, pela palestra, muito esclarecedora para todos nós. E a gente vai encerrar, né, com uma música que tem a ver também com o tema da noite de hoje, que é a música Aos Pés do Monte. Então, todos podem acompanhar conosco aí. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, conta do reino que espera por mim.
Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encanto, que segui caminhar, que saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, que segui caminhar, que saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Gratidão, gratidão, gratidão. Amado Mestre Jesus, nossa gratidão por estarmos aqui, nos reunindo aqui com o objetivo de termos atitudes e fazendo esforços para nos mantermos sempre pobres de espírito. No momento que vivemos, precisamos muito sermos pobres de espírito, reforçar nossas atitudes, nossos pensamentos, para serenar nossas dores e as dores das pessoas, sejam onde e como elas estiverem. Que assim seja. Obrigado, Estevam. Obrigado a todos. Boa noite. Chico Xavier, Chico, homem de fé.